Olá, bom início de noite a você que acompanha o Cidadania. No ano que vem, a República Brasileira completa 125 anos. Até 1889, o poder no nosso país era exercido por um rei, Dom Pedro II. Quando falamos desse assunto, isso parece tão distante, não é mesmo? Mas em fevereiro tivemos a notícia da exumação dos corpos de Dom Pedro I e suas esposas para pesquisas acadêmicas e o tema da monarquia veio à tona. Aproveitando a passagem de um membro da família real brasileira por Porto Alegre, o Cidadania quer explorar esse assunto. Estamos recebendo o fotógrafo, empresário e príncipe brasileiro Dom João de Orleans e Bragança. E para contribuir nessa conversa também está com a gente a doutora em História e professora da Unicinos, Heloísa Helena Capovilla da Luz Ramos. Você que está nos assistindo pode participar ao vivo do programa. Ligue para 3230 1530. O que você pensa nos interessa muito, então participe do programa, ligue pra gente. Primeiro, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Boa noite, obrigado. Dom João, então, a gente comecei puxando sobre a questão da exumação dos corpos, né, do Dom Pedro I e suas esposas, Dona Leopoldina e Dona Amélia. Essa exumação trouxe à tona a história da família real para um debate maior? Olha, é interessante, porque basicamente quando se exumam corpos, como estamos fazendo na ditadura agora, Comissão da Verdade, você traz uma história à tona, você reaviva uma história. Com a exumação dos corpos de Pedro I, Leopoldina e Dona Amélia, trouxe de volta esse assunto à tona, os dois casamentos dele, a independência do Brasil, a liberdade do Brasil em 1822, e mostrou costumes, basicamente costumes da época, hábitos, mostra a Dona Amélia morta com crucifixo na mão, enfim. Então é interessante para se estudar a nossa identidade, a nossa história. Professora, como é que a senhora vê, que trabalha diariamente essa questão da história brasileira, né? Claro, eu tenho muito prazer de estar aqui com vocês, com o Dom João, para nós que trabalhamos com história, e principalmente o pessoal que está na área da arqueologia, mas não só arqueologia, eu penso que é uma questão muito importante, porque não só traz à tona, mas também desmistifica uma questão que para nós, para nossa geração, e creio que para outras gerações também passou, que era aquela história de que Dom Pedro era violento e tal, e que teria jogado a imperatriz degrau abaixo, e que isso teria causado, entre outras coisas, a morte dela, talvez uma infecção ou coisa assim. E a arqueologia é, digamos, como fonte histórica fantástica, nos trouxe ali, não havia ossos quebrados, ou seja, Dom Pedro foi redimido 100 e tantos anos depois de uma acusação de violência contra a sua mulher, não é? Então, isso me parece... em mitos antigos, né? Exatamente. Isso, além desse aspecto que se poderia trazer agora, não é? Dessa questão da violência, entre aspas, também a questão da possibilidade que a história traz de releituras da história. Isso me parece fantástico, maravilhoso, e gostaria que outras coisas acontecessem nesse sentido também. A história sempre é escrita pelo vencedor, desde que o mundo é mundo. E como a República foi um golpe, não foi uma revolução, tentou-se de destruir a imagem de Pedro II, de Pedro I, e nada como tempo para trazer a verdadeira história à tona com mais equilíbrio e mais imparcialidade. Mais distanciamento, quer dizer, não é uma questão fechada, isto é a verdade histórica, isso é uma versão. E agora esta versão foi, vamos dizer assim, com um testemunho inquestionável. Não há ossos quebrados nesse sentido, né, desta violência. Então, Dom Pedro pode dormir em paz, pelo menos, com essa culpa, né? Essa ele não tem. E reavivar a história brasileira, como aconteceu em 1808, com a vinda da família real, né, e agora também, né, com a exumação dos corpos. É interessante, é bom isso para o brasileiro descobrir a sua história, né, Dom João? A identidade de um país é muito importante para a autoestima de um povo, para saber de onde veio, para onde vai. A história faz parte da identidade. O 1808 também, com essa série de livros, inclusive de Laurentino Gomes, mostrou também uma estratégia tão importante de Dom João VI,
que muitos diziam era o bobo, comia frango, provavelmente comia muito frango mesmo, mas teve uma visão de país... Criou um estereótipo, na verdade. Não, e eventualmente era baixinho, mas foi um grande estadista, porque ele teve a visão de Brasil-nação, e não de colônia, e não de território. Hoje, se o Brasil tem esse tamanho continental, o quinto maior que os Estados Unidos, o maior país do mundo, se tem esse tamanho continental, é graças a uma ideia naquele momento de já preparar a independência feita por Dom Pedro I, e que se não houvesse, o Brasil teria se dividido em vários países. A gente tem o exemplo da América Latina que se dividiu, não é? Espanhola, né? Exatamente, a América Espanhola que se dividiu. Vários governos. E o Brasil... Ficou unido. Ficou unido, né? Ficou um território, para o bem ou para o mal, estamos aí até hoje, não é? Quer dizer, isto é uma questão que vem daquele tempo, não foi a posteriori. Não, sem dúvida. Foi por causa da independência, da unidade territorial, da unidade linguística. São vários fatores que contribuíram. Então, João, a gente não pode deixar de falar sobre a questão da monarquia, né? Membro da família real, um príncipe brasileiro. A sua opinião sobre a monarquia? Em 93 a gente teve aquele plebiscito que a monarquia constava lá na cédula, né, para a população escolher, né? Não foi vitoriosa. Se ela fosse escolhida pela população, qual seria a diferença da monarquia brasileira para outras monarquias, tipo a britânica, a espanhola, a holandesa? A monarquia funciona bem na Noruega, na Dinamarca. Aliás, eu digo que são países com valores republicanos. Eu digo que eu tenho valores republicanos. O que nós precisamos é ter valores republicanos no Brasil. Enquanto nós vemos, por exemplo, o presidente Lula pedindo ajuda para o Maluf, procurado pela polícia, em 150 países do mundo, nós vamos ter que fundar a nossa república aqui. Isso são valores republicanos, os valores republicanos não permitem isso, né? Então, vários países do mundo, ou monarquias ou república, o importante são os valores, a ética na política, o respeito ao cidadão e a quem vota, né? A sua opinião, seria interessante a monarquia no Brasil? Primeiro é o parlamentarismo que funciona, né? Não é a monarquia, é o sistema parlamentarismo, que eu sou profundamente parlamentarista, porque é um sistema mais eficiente, mais resistente a crises e quando elas acontecem é menos traumático. Ou seja, um primeiro-ministro pode cair em 6 meses se não estiver cumprindo as promessas de governo. No nosso presidencialismo, a gente escuta todas as promessas que são feitas em campanha, mas no parlamentarismo você tem que escrever essas promessas e se você não cumprir, o governo cai. Aqui, no presidencialismo, não acontece isso. Você promete e não cumpre. E a gente tem que aguentar 4, 5 anos. Então, eu acho que o parlamentarismo é muito melhor para um governo do que o presidencialismo. Na sua opinião, professora? Eu diria que a monarquia não é incompatível com nenhum país do mundo, não é? Uma monarquia democrática, exatamente, e é exatamente isso, não é incompatível com a monarquia. A Inglaterra vive bem nesse ramo. E às vezes, o Brasil, por exemplo, tem um presidencialismo monárquico. Poderíamos dizer assim, não é? No sentido não democrático no sentido, da expressão. mas num sentido assim também de que é bastante poderoso a figura do presidente, né? Então, esta questão me parece assim que não é a questão mais importante. Eu acho que nós devíamos pensar que não importa se nós estamos numa monarquia ou numa república, o que importa é que haja democracia de fato e que haja liberdade de fato, porque as duas coisas estão juntas. E isto permite uma nação, isto permite um desenvolvimento. Eu acho que nós estamos cumprindo etapas, nós somos muito novos ainda, em termos mesmo de república, nós somos novos. Compartilhamento de poder, que é a base da democracia, e independência dos poderes. O judiciário, o legislativo, que também nós não temos no Brasil. O judiciário está bem independente, mas o legislativo, às vezes, faz o executivo refém. As posturas políticas acabam... muito por conta do executivo ser refém do legislativo. Exatamente. E você tem que se render a quadrilhas. Nós temos quadrilhas no Congresso hoje que dominam o país. Num programa como Cidadania, o objetivo básico a estas alturas, sabe qual é? Vamos exercer o nosso direito de cidadãos.
para melhorar exatamente essas coisas, para que a gente possa, né, exatamente, então parabenizo a existência de um programa chamado Cidadania, para que possa colocar e permitir esse debate, para que a gente possa avançar exatamente nas questões de quem somos nós e o que é que nós queremos no nosso país. Porque nós é que vivemos aqui, né? Então nós é que temos que decidir. Professor, para o nosso telespectador que está em casa poder entender um pouquinho mais essa questão da conjuntura monárquica, né? A gente conversou antes de iniciar o programa dos diferentes tipos de monarquia, né? Sobre a monarquia parlamentarista, democrática e as outras monarquias que são autoritárias, né? Principalmente no Oriente Médio a gente tem isso, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais. Eu diria que eu não chamaria de monarquia, eu chamaria de ditadura. Exatamente. Exatamente. Como as repúblicas autoritárias, como o Egito, como Irã, como Venezuela, eu diria também que são ditaduras, não são repúblicas no verdadeiro sentido da república. A ideia de república não é exatamente, não condiz com as ditaduras, não condiz, sejam elas quais forem. Então, a ditadura religiosa é tão violenta, ou tão dura, né? Teocrática, quanto qualquer outra ditadura de um ditador que tomou o poder, seja lá na África, seja na América, seja onde for. Eu gosto de dividir os governos como democráticos e autocráticos, ou seja, ditatoriais. Eu tenho repulsa a todos os governos que se acham melhores, que se acham donos da palavra, que cerceiam os meios de comunicação, que perseguem opositores, e tenho grande admiração por todos aqueles que escutam as minorias, respeitam as minorias e dão palavra a todos. O senhor falou agora num ponto interessante do respeito aos meios de comunicação. Numa entrevista que eu li sua, o senhor disse que o Dom Pedro II, ele era a favor da liberdade de imprensa, né? Como o senhor diferencia a liberdade de imprensa lá da monarquia para os dias atuais? A diferença nessa liberdade? Olha, a liberdade, em geral, que para mim é uma palavra básica na vida de qualquer ser humano, ela vem aumentando, ela vem se aprimorando, como a democracia vem se aprimorando ao longo dos séculos. No Império, Dom Pedro II tinha total liberdade de imprensa. Você podia falar mal do imperador, você fazia caricaturas do imperador caindo do trono, e ele achava aquilo absolutamente necessário para achar os podres no governo dele. Ele dizia que os ministérios e os ministros que eram contra a liberdade de imprensa e o parlamento, o debate no parlamento, eram contra a instituição monárquica. E assim foi. A República fechou esses direitos. Logo que ela entrou, ela cortou todas as liberdades de imprensa. Professora. Foi um golpe de Estado, certamente. O primeiro do Brasil. Eu queria dizer exatamente, exemplificando aqui no Rio Grande do Sul, o jornal A Federação, que era o órgão do Partido Republicano Rio-Grandense, quando a família imperial veio aqui em 1886, o jornal é de 1884, e eram jornais cujo teor básico era políticos e políticos partidários. Ele fala mal absolutamente da família, dos gastos, do que estão fazendo, de onde é que se viu, enfim, mete o pau, como se diz na linguagem hoje. E absolutamente houve alguma coisa sobre isso. Eles passaram, eles vieram, as coisas foram ditas, o outro jornal do Partido Liberal rebatia a reforma, então havia um debate entre os jornais, mas todos escreviam e a Federação escreveu, e inclusive deu espaço para os militares, que não podiam, como hoje não podiam escrever, deu espaço para os militares falarem mal do governo também. Não propriamente do Dom Pedro, mas do ministro-chefe. Exatamente. E essa discussão era raríssima em países da América Latina inteira. Não se tinha essa liberdade de imprensa no século XVIII, nem no século XIX, na América Latina, na Argentina. Dom Pedro publicava e dizia: o primeiro republicano sou eu. Pedro II. É o Pedro II, né? Pedro II que vai, vamos dizer assim, a atitude do governo era, abro aspas, republicana no sentido desta liberdade, republicana aqui no sentido não da proclamação da República, mas da ação enquanto um sujeito que ouvia os outros, que trocava, que fazia. Eu acho que tem várias coisas importantes, com certeza, que a República, logo depois de proclamada, fechou absolutamente. Porque é conhecido como a República da Espada, aqueles primeiros anos, né? Porque, na verdade, a República é uma ditadura.